Deus, nós estamos aí na série, o nosso tema do ano, Avante Sem Parar. Tivemos a campanha, pós a campanha tivemos um culto no domingo, onde foi pregado, que a chama da presença de Deus nas nossas vidas não pode se apagar. Essa chama não pode se apagar, ela não vai se apagar. E nós vamos dar continuidade nessa obra que Deus está falando, que Deus está fazendo, e hoje nós temos como tema dessa palavra, não apagueis o Espírito, tá bom? Esse é o tema da nossa palavra. Eu te convido a abrir as Escrituras em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 19. Primeira Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 19. Vamos ler todos juntos? 1, 2, 3. Não apagueis o Espírito. Feche seus olhos e ore nesse momento para que Deus fale ao seu coração. Pai, no nome de Jesus, nós te entregamos essa palavra. Ela pertence ao Senhor exclusivamente. E o Senhor nos deu a oportunidade, o privilégio, a responsabilidade de pregar, de comunicar a tua palavra, Senhor. Nós sabemos que nós não podemos fazer isso sozinho, nós não podemos nem ouvir a tua palavra sozinhos, nós não conseguimos entender, nós não conseguimos compreender a tua palavra sozinhos. Mas, graças a Deus, por causa do Senhor Jesus Cristo, por causa do Espírito Santo, nós podemos hoje entender a sua palavra. Nós podemos hoje, ó Pai, receber a tua palavra. Nós podemos hoje, Senhor, compreender aquilo que o Senhor fala. E nós queremos nessa noite te pedir isso. Pedir que o Senhor nos dê sabedoria, nos dê entendimento. Que o Senhor faça resplandecer sobre nós a luz da sua palavra. Pai, que todos nós aqui possamos sair daqui entendendo, sair daqui, Senhor, com a palavra implantada no nosso coração, Pai. Nós oramos para que o Senhor, Pai, nos dê espírito de sabedoria e de revelação. Oramos, Pai, para que o Senhor nos guarde nessa hora, para que o maligno seja repreendido, ele não consiga, Pai, roubar a sua palavra, que ele não consiga nos distrair nessa hora, que ele não consiga, Senhor, tirar a nossa atenção desse momento. Nós declaramos em nome de Jesus todos os corações, a partir de agora, presos a Jesus Cristo, e que a tua palavra prevaleça e prospere nessa noite. Em nome de Jesus. Vocês concordam? Amém. Amém. Glória a Deus. Pode tomar o seu lugar. Aqui, em 1 Tessalonicenses, o apóstolo Paulo escreve essa carta à igreja que estava em Tessalônica, que era uma comunidade viva, uma comunidade atuante, e uma comunidade marcada pela presença do Espírito Santo. Era uma igreja que tinha dons, uma igreja que estava operando nesses dons, se movendo, mas também uma igreja que estava debaixo de perseguição, debaixo de uma grande pressão, e estavam ali com várias questões, várias demandas que toda igreja tem, no seu dia a dia. A igreja do Senhor, ela tem várias necessidades. Os filhos de Deus têm, durante a jornada, muitas dificuldades, na verdade, porque nós nascemos de novo, nascemos do Espírito Santo, a palavra de Deus foi implantada no nosso coração, nós começamos uma nova vida com Deus, e essa vida, ela tem, como nós vimos na campanha, o Senhor falou muito poderosamente aos nossos corações, existe uma grande resistência, existe uma forte oposição, há mesmo uma resistência que se coloca no caminho aí para que a gente pare, para que a gente não consiga avançar, para que a gente não cresça, para que a gente volte, na verdade, para trás, para que a gente retroceda, volte à velha vida que a gente tinha antes de conhecer o Senhor. Então nós vimos na campanha várias ministrações que nos deixou mais evidente essa realidade que a igreja vive, que a igreja sente. E aqui Paulo, ele como um apóstolo, como um pai também espiritual, ele vai trazer várias orientações, ele vai trazer vários direcionamentos espirituais sobre prática, sobre assuntos importantes, para que
tanto na conduta pessoal da igreja, de cada irmão, como na vida coletiva da igreja, a igreja como um todo, todos os irmãos e a igreja como um todo pudesse ser fortalecido, pudesse ser edificado e pudesse também permanecer firme diante das variadas adversidades, enfim, várias coisas que surgem no caminho. Então, o objetivo das exortações, quando nós lemos aí 1 Tessalonicenses, nós lemos só o verso 19, que ele é bem curto, e nós vamos entender a respeito do que significa, Paulo dizer para eles esse não apagueis o fulgor do Espírito. Mas, antes disso, se você ler essa carta, você vai perceber várias orientações sobre vários assuntos. Um versículo antes, ele fala a respeito da gratidão, ele fala a respeito da gente estar diante de Deus, cultivando essa gratidão, agradecendo, chegando, como nós chegamos aqui na presença de Deus, e muitas vezes a gente chega já pedindo, chega já chorando, clamando, chega pedindo para Deus fazer um milagre, para Deus fazer, mas nós aprendemos através dos ensinamentos dos apóstolos que, primeiro de tudo, quando você chega na presença de Deus, você precisa chegar agradecendo. Você precisa chegar, se conscientizando que você está, como eu falei aqui no início, diante de Deus. Você não está num lugar comum, você não está num lugar qualquer. Você está diante de Deus e diante da igreja do Senhor. É uma reunião solene, é uma assembleia solene, é um momento especial, onde Deus vai deliberar aqui, Deus vai falar através da palavra e do Espírito, através das palavras cantadas ou das palavras pregadas. Deus ele vai falar assuntos importantes, ele vai tratar de questões que, se você estiver atento, você vai entender o que Deus está dando como direcionamento para a sua vida, para que você possa, ao sair daqui, aonde Deus te enviar, seja na sua casa, seja no seu trabalho, seja na sua escola, onde você for, como um missionário disfarçado, você possa levar o evangelho, você possa representar o reino de Deus aonde Deus te levar. Um dos significados de igreja é isso, é uma assembleia, uma eclésia, um grupo de pessoas que são chamados para fora das suas casas, para sair da sua vida, de cuidar dos seus interesses individuais, e elas saem dos seus interesses para vir se reunir e tratar dos interesses do Senhor Jesus, os interesses de Deus, os interesses de Cristo. E Paulo escrevendo, ele fala em uma das cartas que ele escreve, que muitos são os que buscam os seus próprios interesses, e poucos são os que cuidam e buscam os interesses de Jesus. Quando nós estamos aqui como igreja reunidos, nós estamos, na verdade, buscando os interesses de Jesus. Nós deixamos, cada um de nós aqui deixou os seus afazeres, deixamos às vezes coisas pela metade, largamos as coisas para vir para cá. Por quê? Porque nós fomos chamados por Deus. Deus nos salvou e nos chamou para Ele, mas não é só para Ele. Ele chama primeiramente para Ele, mas depois que uma vez que a gente está na presença dEle e recebe a palavra dEle, o Espírito dEle, nós somos enviados para os lugares que Deus nos enviou. Para fazer o quê? Para manifestar a vida de Deus, para proclamar, como diz a palavra, as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. É por isso que nós estamos aqui. E Paulo, ele está escrevendo dentro desse contexto. Ele está escrevendo para que a igreja fosse edificada, para que houvesse amadurecimento na fé, permanência firme no caminho do Senhor até o fim, sem perder o fervor espiritual. Sem perder o fervor, sem deixar, como nosso pastor Tiago pregou no domingo, sem deixar a chama do Espírito Santo se apagar. Porque nós vamos entender aqui, através desse texto e dessa palavra, que essa chama corre o risco de se apagar. E por isso que o apóstolo escreve, para proteger, para instruir, para falar. E é interessante porque na igreja, às vezes, a gente pensa assim, nossa, mas Deus está falando desse assunto de novo. Nossa, mas eu já ouvi falar sobre isso, mas Deus está... Você pode perceber que durante o ano na igreja, várias vezes se repete instruções, orientações, exortações, ela vai se repetindo por muitas vezes. Por quê? Aí um dia, o apóstolo escrevendo, os próprios apóstolos quando escreviam para as igrejas, eles falavam assim, irmãos,
Eu estou escrevendo isso e estou falando isso mais uma vez, sabe por quê? É para a segurança de vocês. Sabe por que eu estou falando de novo desse assunto? É para a segurança de vocês. Ou seja, é porque existem perigos, existem ameaças, existem coisas que se levantam para nos tirar daquilo que Deus está propondo para nós. Amém? Então Paulo ele está escrevendo e falando as orientações. Um verso depois desse, 1 Tessalonicenses 5:20, ele fala assim, ó, não desprezem as profecias. Não despreze a palavra profética que você recebeu. Não despreze os dons. Aí vai ter várias outras orientações. Mas dentro desse contexto, Paulo adverte, não apagueis o fulgor do Espírito, revelando que é possível resistir ao Espírito. É possível limitar o Espírito. É possível sufocar a ação do Espírito na nossa vida. É possível. Esse não apagueis o fulgor do Espírito, nessa versão que eu trouxe aqui da King James, ela traz essa palavra fulgor. Mas em outras versões e nos originais não existe essa palavra fulgor. Mas na tradução dessa King James e de outras, traz o fulgor porque a imagem desse não apagueis o Espírito é que é de fato o Espírito Santo visto numa imagem como uma chama divina, como um fogo da parte de Deus mesmo. Como a própria palavra vai dizer, Deus ele vai se revelar durante a Bíblia, você vai lendo, você vai perceber que Deus ele se revela como um Deus que é o próprio fogo consumidor, né? Se revelou, por exemplo, para Moisés numa sarça que ardia, mas ela não se consumia. Por várias vezes a Bíblia vai trazer essa questão de Deus, do Espírito de Deus, e também dessa questão do fogo. E aqui esse fulgor é uma palavra utilizada para mostrar o brilho intenso que é essa presença divina. Ela tem um brilho intenso, é um brilho vivo, é algo poderoso, é algo vivo, é algo que de fato, sabe, reluz, é algo que brilha. E é por isso que está escrito nessa tradução dessa forma, não apagueis o fulgor do Espírito. Ou seja, o Espírito do Senhor, uma das imagens que representa é uma chama divina, de fato, é um fogo mesmo da parte de Deus. E como nós vimos aqui, ele pode ser apagado. Se você for estudar, buscar entender mais profundamente o que significa, é de fato como se você fosse... como quando o fogo está, né, ele está pegando ali, você sufoca esse fogo. Você joga algo por cima desse fogo, você abafa esse fogo, você sufoca, você faz com que ele apague, que ele fique só fumegando, ou que ele realmente seja extinguido. Então é mais ou menos nessa ideia. E tem uma referência cruzada com esse texto aqui, que nós lemos, que ela é essencial para a gente compreender essa palavra. Está em Efésios capítulo 4, verso 30. Efésios capítulo 4, verso 30 vai dizer assim, ó: e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, com o qual fostes selados para o dia da redenção. Esses dois textos, eles vão mostrar que o Espírito Santo, ele pode ser entristecido. O Espírito Santo de Deus, ele pode ser apagado. E não é por falta de poder, não é por falta dele, mas é por atitudes nossas, que resistem muitas das vezes à sua direção. Então esse texto de Efésios 4, 30 nos ajuda a compreender, e ele se cruza com esse de Tessalonicenses 5,19. Não apagueis, não entristeçais. Esse não apagueis aqui, quando Paulo escreve para a igreja de Tessalônica, é um não apagueis coletivo. É por conta da movimentação na igreja, no coletivo, no geral. Ou seja, eles estavam começando a ter problemas dentro do culto, dentro da igreja, porque alguns estavam, talvez por incredulidade, talvez por controle, talvez por medo, porque talvez estava exagerando a parte espiritual, os dons estavam se movendo de um jeito meio que estava, às vezes, alguns irmãos, sabe, saindo um pouquinho daquela medida, do bom senso, da decência, da ordem, né? Porque o Espírito do Senhor, que nós estamos falando aqui, ele é o Espírito que faz as coisas, ele se manifesta com poder, com glória, de maneira, né, muitas das vezes vigorosa, mas é um Espírito que atua com ordem, com decência,
Não é bagunça, não é loucura, não. Se você ler as cartas dos apóstolos para as igrejas, você vai ver que tem uma orientação. E aqui está sendo escrito isso, esse não apagueis, porque estava começando a ter movimentos, algumas pessoas com medo, outras incrédulas, outras querendo controlar o mover de Deus. Então, aquela preocupação, e aí Paulo vai escrever para ter esse cuidado, vocês não podem apagar. O Espírito vai se manifestar no meio de vocês. O Espírito, ele se manifesta no meio da igreja. Ele se manifesta entregando dons. Ele usa um para fazer uma coisa, ele usa outro para fazer uma outra coisa. Às vezes a gente sai um pouquinho da medida, às vezes sai. Às vezes exagera um pouquinho, exagera. Não era para ser, mas às vezes, né, dá lugar para a carne. Às vezes falta amadurecimento. Então, está sendo escrito dessa forma, de uma forma coletiva. Já Efésios 4:30, não. 4:30 é individual, é falando pessoal. Não entristeçam o Espírito Santo, aí é moral. Não é excesso de dom, não é excesso de manifestação espiritual, está falando de coisa moral. Que a gente pode entristecer o Espírito Santo por pecados, por atitudes e por uma série de coisas. Amém? Então o mesmo Espírito que nos sela para a redenção é aquele que precisa ser honrado para permanecer governando a nossa vida. Olha só que interessante, Efésios 4:30 fala que nós fomos selados pelo Espírito. Ou seja, a ideia aqui é como se você fosse uma carta de Cristo, como a palavra fala que nós somos uma carta de Cristo. E é como se você fosse uma carta de Cristo que foi selada. O selo é o Espírito Santo mostrando que você agora é uma propriedade dele, você pertence a ele. E o selo é uma garantia que você é dele, que ele agora está sobre a sua vida e que ele vai permanecer com você. Só que você vai precisar honrar ele, porque senão ele se entristece, porque senão ele se... Não é que ele sai, não é que ele... Tem alguns momentos na Bíblia que ele sai, ele se retira. Se insistir muito, se rejeitar muito, se insistir, ele sai. Nós temos exemplos bíblicos para isso. Mas a ideia é que ele foi nos dado, ele é um selo, é uma garantia. Ele é, como nós já pregamos aqui, a primeira parcela de Deus, dada a nós, de que tudo que Deus prometeu na sua palavra vai se cumprir. Mike, qual que é a garantia do que Deus falou vai se cumprir na minha vida? O Espírito Santo. O Espírito Santo em você já é uma garantia. É como se Deus estivesse te dando a primeira parcela para você. Experimenta um pouquinho do que é a vida com Deus. Experimenta um pouquinho do que é o mundo vindouro. Já está sendo experimentado por nós que temos o Espírito, porque Ele já nos permite desfrutar, mesmo aqui na terra, mesmo nesse corpo do pecado, Ele já nos permite desfrutar um pouquinho do céu. Só que é só a primeira parcela. Tem ainda uma segunda que vai vir, que a palavra de Efésios 4:30 diz, vocês foram selados para o dia da redenção. Aí você vai receber a parcela final da obra de Deus na sua vida, que é a glorificação. Amém? Faça essa pergunta agora comigo. Quem é o Espírito? Você sabe quem é o Espírito? Esse Espírito aqui que Paulo está falando. Você sabe quem é Ele? Você conhece Ele? Ou você só ouviu falar dele? Você se relaciona com Ele? Ou você só ouviu falar dele? Nas Escrituras nós vamos ver, e aqui nessa teologia de Paulo, que o Espírito, esse Espírito que Paulo está falando, é o Espírito Santo, é o Espírito de Deus, é o Espírito do Senhor, é o Espírito de santidade, é o Espírito de justiça, é o Espírito da graça, é o Espírito do Senhor. Tem vários nomes para o Espírito de Deus na Bíblia. De Gênesis a Apocalipse, você vai ver ele. Ele pairando sobre as águas, ele se entristecendo profundamente com a humanidade, decidindo trazer o dilúvio. Você vai ver o Espírito do Senhor, o Espírito Santo se manifestando com vários nomes na Bíblia, de diferentes maneiras, mas é esse Espírito.
E Paulo, nessa teologia que ele está falando aqui para a igreja, esse Espírito, ele ensina. Esse Espírito veio sobre nós a partir do momento que nós cremos em Jesus, de todo o nosso coração. Nós recebemos o Senhor, esse Espírito Santo veio habitar em nós. E ele faz o quê? De acordo com 1 Coríntios 2,10, ele ensina. De acordo com 1 Coríntios 12, ele concede dons. De acordo com Romanos 8,14, ele guia a igreja. É ele que fala com a igreja, é ele que direciona a igreja. De acordo com 1 Tessalonicenses 4,8, ele fala por meio da profecia. Ele fala por meio dos dons. Ele fala por meio dos homens de Deus e das mulheres de Deus também. Esse Espírito aqui de 1 Tessalonicenses 5,19 é a pessoa divina que habita na igreja e cuja manifestação que nós estamos falando aqui, ela não deve ser sufocada por medo. Olha isso. Essa ação desse Espírito na igreja não pode ser sufocado por medo, não pode ser sufocado por controle e não pode ser sufocado pela incredulidade. Não pode. Porque o Espírito é ele que governa, é ele que direciona, é ele que manda. Não somos nós, entende? Tem um versículo no Novo Testamento que ele resume muito o trabalho que o Espírito Santo tem e o que ele faz. Olha só o que está escrito em João capítulo 14, verso 26. Ele descreve muito bem o que o Espírito Santo faz. João 14, 26. Diz assim, mas o Consolador, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas. Todas, e vos fará lembrar tudo o que vos tenho dito. O Espírito Santo. Esse Consolador aqui é o outro. É alguém, como nós já ensinamos aqui, é alguém que na ausência de Jesus, ele não é um substituto de Jesus, ele não é alguém que vem para falar dele mesmo, não. Ele é alguém que vem na mesma qualidade de Jesus. Isso é um mistério. É um mistério conhecido pela igreja do Senhor como Trindade. Deus é um, mas é três. Como assim? Nossa mente não consegue associar, mas Deus ele fala que ele é o único, ele é um, ele é Senhor. Mas ele também se manifesta na Bíblia de três maneiras, são três pessoas. Quando ele foi criar a humanidade, há uma declaração, uma expressão que disse assim, façamos. Façamos é plural. Não foi um só que fez. Entende? Façamos. Pai, Filho e Espírito Santo. Numa perfeita harmonia, chamada de Trindade pela tradição cristã. É um mistério. Não dá para a gente alcançar, entender os mínimos detalhes. Não dá. Mas é uma realidade. Como a pastora sempre fala, o Pai está no trono, né, pastora? Jesus à destra e o Espírito Santo está aqui agora com a igreja, habitando em mim, em você. Ou vocês não sabem que o Espírito Santo habita em vocês, vocês agora são casa de Deus. Vocês já não são de vocês mesmos, mas vocês são propriedades exclusivas de Deus. Ele comprou vocês e não comprou com ouro e prata, ele comprou com sangue precioso, puro, imaculado. E agora somos a morada de Deus no Espírito. A Bíblia diz que nós só podemos adorar a Deus no Espírito. Não existe adoração a Deus sem Espírito Santo. É o Espírito que faz todas as coisas. É o Espírito que move e faz todas essas coisas. Então, por isso, a pergunta para a gente refletir é: você conhece esse Espírito Santo? Como é que está o seu relacionamento hoje com esse Espírito? Como é que está? Você tem comunhão construtiva com Ele? Você tem vida com Ele? Ou você só ouviu falar dEle? Faz mais essa pergunta junto comigo. Como o Espírito pode ser apagado? Vamos descobrir na palavra como que o Espírito pode ser apagado da vida de alguém? Olha só o que diz em Gênesis 6:3. Então declarou o Senhor: por causa da malignidade do ser humano mortal, o Espírito que lhe dei não permanecerá nele para sempre.
Portanto, ele não viverá além dos 120 anos. Aqui, lembra que eu falei lá atrás que o Espírito sempre se manifestou, ele sempre esteve presente. E no começo da história, chega um momento em Gênesis 6 que a Bíblia diz que o Senhor se entristeceu profundamente. Ao ver a malignidade, o mal espalhado na humanidade, a Bíblia diz que feriu ele no coração, ele sentiu uma tristeza profunda. E ele disse, eu vou limitar. Até então, se você ler, as pessoas viviam 900 e poucos anos, 800 e poucos anos, 700, aí foi caindo, e Deus colocou agora um limite biológico. É um limite praticamente biológico. Vai viver até 120. Vamos dizer assim, não vai passar muito disso aqui não, vai ficar nisso aqui. Por quê? Porque o meu espírito não vai aguentar ficar contendendo, brigando, porque é muita maldade. Entende? E aí o Senhor limita. E aqui como é que o espírito pode ser apagado? Pela nossa malignidade em resistir e contender com ele. A geração de Noé contendeu com ele, o espírito estava ali, querendo falar, querendo fazer, usando Noé, e vai, e as pessoas não queriam, resistiram. E o que aconteceu? O Senhor falou, chega, não basta. Ele encontrou só um homem, né, que agradava a ele, e desse homem resetou o mundo, fez um reset, como começar de novo. Por causa da malignidade, o espírito ele pode ser apagado, porque o espírito ele contende. Olha que a Bíblia vai dizer que o Espírito do Senhor, o espírito com a nossa carne, com a nossa natureza humana, ele contende, ele briga. Porque a nossa carne quer fazer uma coisa, que é inclinada para o pecado, para o mal, e o espírito quer outra. Aí a briga, e Deus aqui nesse texto é como se Deus estivesse falando, eu não vou ficar brigando para sempre com vocês não. Vou dar uma limitação, vocês vão viver pouco agora. Vai viver menos. Eu não aguento mais brigar com você. Eu não aguento mais ficar chamando sua atenção. Você fica resistindo, você está apagando. Entende? Quando você resiste, você apaga. Você vai apagando, você vai resistindo. Gente, o Espírito Santo é tão educado. O Espírito Santo ele é tão amável, tão doce, ele é tão sensível. Ele é tão... não dá, não tem palavra para... Não dá. Ele é inefável, ele é muito educado, ele fala com a gente com uma gentileza, é um negócio que constrange. Na hora que você começa a dar os seus piti, dar as suas malignidades, você assusta ele, você afasta ele, sabe? Você faz ele ficar... Entende? Não deixou você, mas vai ficando longe, até daqui a pouco, não tem mais nada. Entende o que Deus está falando? Como o espírito pode ser apagado? Neemias 9:30, contudo, durante muito tempo foste paciente com eles por teu espírito, por intermédio dos teus profetas os advertiste, todavia não te deram ouvidos nem atenção, de maneira que tivesse de entregá-los nas mãos dos povos limítrofes. Ou seja, o espírito pode ser apagado por não darmos ouvidos e nem atenção a ele, ou seja, por nós ignorarmos ele. Ele está falando tão doce, tão suave, às vezes um pouco mais firme, às vezes chamando a atenção, e aí você ignora, você não está nem aí, vou fazer do meu jeito, a gente acaba, e isso vai ignorando, e é uma maneira dele se apagar, esse fogo vai sendo abafado, esse fogo vai sendo sufocado, entende? Isaías capítulo 63:10, mas eles se rebelaram e magoaram o seu Espírito Santo, foi então que ele teve que agir como inimigo deles e lutou pessoalmente contra eles. Olha isso, por rebeldia e desobediência consciente. Aqui não é um descuido, não é um pecado que eu sem querer eu fiz, não. Aqui você conhece a vontade de Deus, você sabe o que Deus diz e você escolhe conscientemente fazer o contrário do que Deus está falando. Aí sabe o que acontece? Esse espírito tem que se opor a você. Tem que se colocar no seu caminho e lutar contra você. Para você entender, para você se render. Aí ele tem que te confrontar, ele tem que te... Muito trabalho. Entende? Como que ele pode ser apagado?
Atos 7:51, homens duros de entendimento e incircuncisos de coração e de ouvidos, vós sempre resistis ao Espírito Santo. Da mesma forma como agiram vossos pais, assim vós fazeis também, ou seja, pela resistência contínua. Deus fala hoje, fala amanhã, falou 12 dias na campanha, está falando agora, está falando, e vai resistindo, e vai endurecendo, o coração vai endurecendo, vai se afastando, vai perdendo a sensibilidade até se perder de vez. Olha a seriedade disso. Agora faça essa pergunta também comigo. Como manter a chama do Espírito acesa? Agora vem a boa notícia. O Evangelho, ele traz a má notícia primeiro, e depois ele traz a boa notícia. Ele traz a advertência, a correção, e depois traz o encorajamento, a solução. Deus não aponta o dedo para a gente, acusando, e não te dá uma solução. Ele mostra, ele convence do pecado, ele mostra aonde está o erro, e depois vem com uma solução. Amém? Eu convido o Ministério de Louvor. Como manter a chama do Espírito acesa? Vamos olhar para a palavra? Salmo 51:11. Davi, o rei Davi, foi confrontado pelo seu pecado pelo profeta Natã. Sabe o que ele disse? Não me afaste da tua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito. Sabe o que é isso aqui? Deus, eu não tenho medo de perder as bênçãos. Deus, eu tenho medo de perder sua presença. Eu não estou nem aí que o Senhor vai tirar de mim, o que o Senhor vai me punir, mas eu não quero perder a sua presença. Sabe como nós podemos manter a chama do Espírito acesa? Através da humildade, através do arrependimento, através da rendição, da dependência. Deus, eu posso perder tudo, mas eu só não posso perder uma coisa. Só não tira de mim a sua presença. Sabe por que Davi disse isso? Porque Davi viu alguém perder o Espírito. Davi viu o Espírito do Senhor sair da vida de Saul. Lembra? Davi foi chamado para tocar a harpa, para acalmar Saul, porque Saul estava possuído por um espírito que era maligno e vinha da parte do Senhor. Então Davi, ele sabe o que é alguém ficar sem o Espírito Santo. Fica atormentado, fica endemoniado. Davi fala: Deus, não retires de mim o teu Santo Espírito. Não me afaste da sua presença. Você pode me tirar as bênçãos, eu não estou nem aí. Eu só não quero perder a tua presença. Como manter a chama acesa do Espírito? 1 Timóteo 4,14. Não deixeis de desenvolver o dom que há em ti, que te foi outorgado por mensagem profética, com imposição de mãos por parte dos presbíteros, ou seja, por parte da liderança. Nós mantemos a chama acesa desenvolvendo o dom que nós recebemos do Espírito. Nós mantemos a chama acesa guardando o que o Espírito Santo já nos falou através dos nossos líderes. Olha só, como que eu mantenho a chama acesa? Desenvolve o que Deus te deu. Desenvolve o dom que Deus te deu. Desenvolve aquilo que Deus está te dando. Lembra das palavras que você recebeu por imposição de acesa. A chama não apaga. 2 Timóteo capítulo 1, versículo 6, por esse motivo, uma vez mais quero encorajar-te, que reavives o dom de Deus que há em ti, mediante a imposição das minhas mãos. Ou seja, nós mantemos a chama acesa cultivando e reavivando a presença do Espírito Santo na nossa vida diariamente. Você se lembra do dom que você recebeu, você se lembra das palavras que você recebeu, você se lembra daquilo que Deus, e você fala: Deus, aviva a minha vida, Deus me enche do teu Espírito, Deus me enche da tua presença. Entende o que o Senhor está falando? Deus está dando direção aqui para você não deixar essa chama se apagar. Por último texto aqui, o texto que eu li na abertura desse culto, Efésios capítulo 5, verso 18 e 19. A palavra de Deus diz: e não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do
Espírito, falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. Ou seja, como é que eu faço, Mike, para manter a chama acesa do Espírito na minha vida, para que não se apague? Você se enche do Espírito. Como que você faz isso? Você faz isso falando da palavra, você faz isso cantando a palavra, você faz isso compartilhando da palavra, e isso vai enchendo a sua vida do Espírito Santo. Apagar o Espírito é resistir, entristecer, negligenciar. Apaga o Espírito. Quando nós resistimos, entristecemos e negligenciamos, nós apagamos o Espírito, nós abafamos a chama, nós sufocamos a chama dele na nossa vida. Agora, sabe como reacende? Sabe como faz o fogo aumentar, como o nosso pastor pregou no domingo? Deus, ele acende o fogo. Deus, ele nos dá a chama divina, ele nos dá o seu Espírito, mas nós somos responsáveis em manter essa chama acesa. Deus acende o fogo, mas quem tem que fazer o fogo permanecer aceso somos nós. Sozinhos? Não, pelo Espírito. Entende? Mas é nossa responsabilidade. Aí o pastor Tiago falou, você tem que trazer lenha para queimar, você tem que colocar lenha nesse fogo. Como que você faz isso? Falando da palavra, cantando a palavra, orando a palavra. Reavivar e reacender o Espírito é ouvir. Obedecer. Praticar. Servir. Já vimos como apaga. Resistindo, entristecendo, negligenciando, sendo teimoso, se apaga. Como que acende? Ouvindo, obedecendo, praticando e servindo. Amém? Você recebe essa palavra no seu coração? Nesse momento, nós vamos aqui fazer o corredor. Convido os pastores, o Ministério da Intercessão. Nós vamos ungir você com óleo, como um símbolo profético de que o Espírito Santo, ele está tocando a sua vida, ele está sobre a sua vida e ele está agindo na sua vida. Então eu te oriento nesse momento, enquanto o Ministério de Louvor vai estar aqui adorando, louvando, lembra que eu falei, tem como se encher do Espírito cantando, mas tem que fazer isso de coração. De coração. Quando você faz isso de coração, você se enche. Então você vai ter a oportunidade agora, e eu te oriento, vem com a sua mão estendida, nós vamos ungir a sua mão. Depois você vai colocar a sua mão na sua cabeça e nós vamos orar. E o Senhor vai fazer aquilo que Ele quer fazer nessa noite. Amém? Então venha, fica nesse espírito de oração. Enquanto o Ministério de Louvor vai estar aqui louvando, vai cantando a palavra de coração, vai orando a palavra de coração, e o Espírito vai reacendendo e vai te enchendo. Amém?